Qual é o seu chamado? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho de Cristo. Este é o chamado de todo cristão. A partir do momento em que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode e deve cumprir o Ide. Mas como? Muitos cristãos acham que para fazer missões precisam deixar tudo e todos e pregar o Evangelho em outra nação, num mundo muito distante da sua realidade atual. Mas não é isso. É possível ser missionário na sua casa, na sua rua, no seu trabalho e inclusive nas redes sociais. Você só precisa saber de Deus qual é o seu chamado. Uma coisa é fato: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E isso porque muitos querem fazer a mesma coisa, geralmente as obras em que possam se destacar. Aí sobra de um lado e falta de outro, mas para cada um, Deus tem um chamado diferente, tanto na igreja como fora dela. Uns são chamados para pastores, outros para mestres. Seu chamado pode ser ficar em casa, cuidando bem dos seus filhos, para que um dia eles possam se tornar pastores, missionários pelo mundo. Ou talvez seja por meio do exercício da sua própria profissão e influência que exerce na sociedade em que vive. Existem muito mais empresas no mundo do que igrejas. Então hoje a seara é realmente muito grande e poucos são os ceifeiros que estão dispostos a servir. O mundo precisa ver a diferença de quem serve e quem não serve o Senhor. Para isso, temos que fazer a diferença. Se você é chefe, seja um bom líder. Se você é subordinado, seja obediente, pois toda autoridade é constituída por Deus e Ele te abençoa pela sua obediência. Você pode impactar muitas vidas com a sua arte, música, com a moda e até sendo um influenciador digital para disseminar a cultura do reino dos céus e o estilo de vida e valores cristãos para os jovens. Mas antes de tudo, você precisa buscar de Deus a resposta sobre o seu chamado. Se você já sabe qual é o seu chamado, o que tem feito com relação a ele? Você tem cumprido o seu chamado ou fugido como Jonas? Acredito em uma trilogia composta por 2 primeiros mandamentos, que é o Ide de Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, mais do que a sua família e profissão. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Muitas pessoas, situações e principalmente decisões podem atrasar o seu chamado. Então, desde a escolha da sua profissão, emprego, até a escolha da pessoa com que você vai casar, tudo deve ter a direção de Deus. Porém, nem mesmo seus pais, marido ou esposa podem te ajudar com relação ao seu chamado. É algo individual, assim como a nossa salvação. Não é possível terceirizar o seu chamado. Os planos de Deus são muito maiores do que os nossos e não se pautam pelas condições da economia, política ou mercado. Se Deus quiser te abençoar com o seu chamado e profissão, Ele fará isso mesmo em tempos de crise. Seja um instrumento de Deus. Faça aquilo que o Senhor disse para você fazer. Receba o Ide do Senhor no seu coração e coloque-o em prática. Que você seja um propagador do Evangelho aonde você estiver, na faculdade, na empresa, na igreja, no meio dos familiares e no meio dos colegas. Seja você a diferença para essa nação. Se todos nós fizermos a nossa parte, certamente ganharemos muitas almas para o reino de Deus. Você é um instrumento de Deus. Descubra qual é o seu chamado
e deixe o Senhor te capacitar e te usar poderosamente para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração e fique na paz. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. Ela tem o poder para abençoar outras vidas. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Também curta a nossa página no Facebook, Vivendo os Sonhos de Deus. Deus o abençoe. Qual é o seu chamado? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho de Cristo. Este é o chamado de todo cristão. A partir do momento em que você confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você pode e deve cumprir o Ide. Mas como? Muitos cristãos acham que para fazer missões precisam deixar tudo e todos e pregar o Evangelho em outra nação, num mundo muito distante da sua realidade atual. Mas não é isso. É possível ser missionário na sua casa, na sua rua, no seu trabalho e inclusive nas redes sociais. Você só precisa saber de Deus qual é o seu chamado. Uma coisa é fato: a seara é grande e poucos são os ceifeiros. E isso porque muitos querem fazer a mesma coisa, geralmente as obras em que possam se destacar. Aí sobra de um lado e falta de outro. Mas para cada um, Deus tem um chamado diferente, tanto na igreja como fora dela. Uns são chamados para pastores, outros para mestres. Seu chamado pode ser ficar em casa, cuidando bem dos seus filhos, para que um dia eles possam se tornar pastores, missionários pelo mundo. Ou talvez seja por meio do exercício da sua própria profissão e influência que exerce na sociedade em que vive. Existem muito mais empresas no mundo do que igrejas. Então hoje a seara é realmente muito grande e poucos são os ceifeiros que estão dispostos a servir. O mundo precisa ver a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor. Para isso, temos que fazer a diferença. Se você é chefe, seja um bom líder. Se você é subordinado, seja obediente, pois toda autoridade é constituída por Deus e Ele te abençoa pela sua obediência. Você pode impactar muitas vidas com a sua arte, música, com a